tarde, hoje terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2021. Vamos dar seguimento à nossa discussão sobre biorresinas. Nós terminamos nossa última aula falando aqui a respeito dos aspectos socioeconômicos e ambientais, né? E a gente estava comentando sobre responsabilidade ambiental e que, na verdade, além daqueles 7 R's que a gente discutiu, existem infinitos R's e provavelmente vocês devem ter pensado em alguns deles aí nesse intervalo entre essas aulas. Tá bom. Hoje a gente vai continuar pensando sobre esses assuntos, tá? Assuntos correlatos. Hoje nós vamos começar falando a respeito de desenvolvimento sustentado. Essa é a nossa discussão número 8. Tá bom, né? Toda vez que a gente pensa, então, em desenvolvimento, não vamos para o sustentado ainda não, vamos começar devagar com a história. Tá? O que acontece? A gente tem que imaginar o ser humano como a gente sabe que o ser humano é, né? Como é que o ser humano é? É um bicho habitualmente propenso a encarar novos desafios? Não. Normalmente, quanto mais confortável, melhor. Exatamente. Olha, adorei. Vocês já foram direto na mosca aí da questão. Repara, a gente estava lá no meio da savana, no meio da África, né? A gente era uns bichinhos primata e tal, mas, pô, vivia uma vida bem tranquila, né? A gente estava lá em cima daquelas árvorezinhas e a gente não ia sair nunca de cima dessas árvores, a não ser que uma grande mudança climática começasse a acontecer. O que foi acontecendo? O tempo foi passando, né? Aquela vegetação foi se alterando, né? Você tinha lá um monte de árvores e tal, e de repente você começa a ter uma savana, e aí você vê que entre os pontos de alimentação e de descanso, que são essas matinhas, essas árvores, você tem espaços de campo. Não, e você precisa se movimentar entre um negócio desse e outro. Conclusão, você começa a tentar correr de um lugar para o outro. E qual que era a melhor forma de você fazer isso? O mais ereto possível, para você poder ver ali, né, ao longo do teu caminho, se tinha algum predador te aguardando. Olha só que coisa curiosa, né? Se não tivesse uma mudança climática violenta, a gente já está provavelmente daquele jeito até hoje, ou muito pouco diferente. Então, galera, olha só, essas mudanças, tá? Elas acabam sendo divisores. Isso acaba funcionando para impulsionar a gente enquanto humanidade. É aquele velho sacode, sabe? De vez em quando tem que ter alguma coisa que te tire dessa condição de conforto. Se não acontecer isso, a interação acaba sendo mínima, e a ideia é você tentar sempre ficar o mais parado possível, gastando a menor quantidade de energia possível, armazenando a maior quantidade de energia que você puder. Até isso é curioso, né? Vocês já pararam para pensar como que a gente se alimentava quando a gente estava lá na África? Por que a gente gosta tanto de gordura e de doce? Reserva de energia, né, Fernando? Caça, Isso aí. Né? Isso aí. E quando que a gente achava gordura? Não tinha abundância, né, em alimentos. Então, a pessoa consumia uma vez e tentava armazenar o máximo que podia, né? Consumia a maior quantidade. Exato. Isso aí, isso aí. Então, o que acontecia? A gente estava lá caminhando entre uma florestinha e outra e achava uma carcaça caída em algum lugar, sobrando ainda um bocado de carne e bastante gordura.
que a gente fazia? Assim, empanturrava com aquilo e tentava ficar paradinho em algum outro lugar. Boa, João, é daí que vem a mania mesmo da gente ficar forçando a barra entre, né, nessas refeições, é verdade. Mas o que a gente fazia? Então, a gente tentava consumir a maior quantidade possível dessa gordura, aí depois parava de novo, parava de se movimentar. Ok, e a gente vê que, olha, isso foi escrito no nosso código genético. Se vocês olharem, pararem para pensar bem a respeito da situação, a gente vive ainda dessa forma até hoje. Tanto que a gente tem índices de obesidade crescentes, né? A gente sabe que isso está acontecendo. Então, o que aconteceu? Isso foi mais ou menos uma seleção natural, né? Você tem lá um primata que consegue parar do lado de uma oportunidade dessa e comer um monte de gordura. Tá? Maravilha. E você tem outro que para do lado de uma oportunidade dessa e, nossa, não, acha aquilo repulsivo. Adivinha quem que sobreviveu? Você tem um outro primata que, poxa, tá andando lá, né, no pedacinho de mata dele, sei lá, e acha um tronco cheio de abelhas. Olha que coisa curiosa. Aí o bichinho vai lá, enfia a patinha, acho que devia ser uma pata naquela época, né? Sei lá. Se eu estiver falando muita besteira, vocês me interrompam aí, por favor. Aí tá, o bicho enfia a patinha lá dentro daquele tronco, né, e consegue arrancar lá um favinho de mel daquele, e as abelhas em volta enlouquecem, picam ele um monte, mas o cara não morre por conta dessas picadas. Dói e tal, aquela confusão toda. Mas pronto, ele consegue comer o mel dele lá. Olha só que coisa fantástica, né? Se for um outro lá, enfiar a mão, levar uma picada, uma só e morrer, o que acontece? Esse provavelmente não segue. E aí, gente, a predominância hoje é qual? A gente conseguir levar uma picada de abelha e não morrer. Tá. Mas, em linhas gerais, o que eu estou querendo dizer é que a gente é um ser que tende a ficar parado. É minha opinião a respeito disso. Vocês podem pensar de forma diferente. Alguém discorda disso? A hora é essa, galera. Nem um pouco, Fernando. Até porque eu não sei se só acontece comigo, mas quando a gente almoça, bate aquela vontade de deitar logo em seguida. Sim, a famosa maré alcalina. É isso aí. A e gente hoje, quer ficar paradinho. E hoje, com a tecnologia, né, professor? Quanto mais fácil as coisas acontecem, um exemplo, dentro de casa é melhor, você não precisa nem sair para comprar um alimento, você só pedir no telefone que eles entregam na porta da sua casa. Caramba. Lembrei, sabe do quê? Vocês devem ter assistido aquela animação Wall-E. Eu assisti, professor, eu falo isso pro meu filho, aí ele fica, às vezes, brincando, papai tá ficando barrigudo porque só fica no celular, porque o garotinho fica, né, tudo vem à mão dele. Isso, é assim mesmo, pode saber. O que acontece no final das contas, né? Não, vamos começar o Wall-E do final para o começo. Poxa, quando ele consegue alcançar aquela robozinha que ele estava apaixonado, né, lá naquela, não lembro se era uma nave, se era uma estação espacial, o que era aquilo, né, ele encontra uma cena que é, nossa, muito, muito curiosa, né? As pessoas não se movem mais, está todo mundo ali em cima de umas cadeiras e tal, flutuantes, né, um monte de comida, todo mundo, poxa, bem acima do peso. Então, assim, cara, é a tendência. A tendência, se a gente tiver a oportunidade de ficar parado, a gente vai ficar parado. Tá? Aí eu vou fazer uma parte nessa história e vou levantar uma bola para vocês aí, que eu gosto muito de conversar a respeito disso. Mas a gente não vai conversar a respeito disso hoje, vai ficar só assim, né, a bola levantada, e vocês pensam sobre. Se alguém quiser conversar sobre isso depois comigo, a gente bate um papo. Vocês já pararam para pensar no seguinte? Bom, pensar às vezes é complicado, né? Depois eu vou mostrar uma foto para vocês
Assim, eu e minha esposa lá do lado da pirâmide de Kelps. Cara, é uma coisa fantástica. Você vê aqueles blocos de pedra e assim, pô, bloco de pedra é do meu tamanho, tem 1,93 m, pô, imagina só. Isso é um negócio absurdo. Aí você imagina os caras carregando aqueles blocos de pedra, depositando lá, né, na base daquela pirâmide, depois indo, né, subindo com outros blocos. Aquele negócio é simplesmente fantástico. Eu fico imaginando qual foi a força motriz que fez esses caras resolverem empilhar esse monte de pedra. Não pode ser uma coisa normal. Não estou falando em disco voador nem nada não, tá? Estou falando que deve ter algum motivador que eu ia falar isso. Cara, essa é uma explicação. Eu gosto muito de ficção científica, tá? Então, assim, eu assisto tudo que eu encaro como ficção científica, eu assisto. Então eu vou desde daquele negócio do eram os deuses astronautas, até Terra plana. De vez em quando eu escuto alguém falar alguma coisa a respeito disso. Porque para mim isso é tudo ficção, entendeu? O negócio é assim. A gente tem que pensar que, olha, é muito conveniente a gente imaginar uma grande força externa, sabe, que chega e modifica a vida da gente, né, de uma forma, nossa, indescritível, mágica, misteriosa. Mas, olha, a grande questão dessa história toda é que nós, seres humanos, nós somos bichinho danado. Não, a gente consegue fazer umas coisas muito legais, tá? Só que, porque a gente não lembra como a gente fazia aquilo, não significa que foi outro tipo de ser, entendeu? ET, anjo, sei lá o que fez, entendeu? Eu boto muita fé na gente. Quer ver um exemplo simples disso? Tem, professor. Oi? Esse lance das pirâmides também era muito trabalho em conjunto, né? Eles trabalhavam muito em conjunto. Era muita dependência de trabalho, que hoje em dia quase não tem, né? A gente é muito individualista. Sim, tá. A gente é individualista. Mas mesmo assim, imagina que nós não fôssemos... A questão é essa. Imagina que nós não fôssemos tão individualistas. Eu acho que eles não deviam ser tão diferentes da gente assim, né? O que nos faria largar tudo que a gente está fazendo e começar a construir uma obra dessa, cara? Não sei. Não sei, nenhum de vocês deve saber, e isso aí é assim, galera. A gente simplesmente perde essas informações ao longo da história. Quer ver uma coisa que a gente sabia fazer muito bem, que a gente não sabe fazer mais? Agulha de pedra. Vai tentar pegar uma pedrinha, tá? Usar outra pedrinha, ficar batendo uma na outra, até transformar a primeira em algo fino o suficiente, né, para atravessar algum tecido. E depois, não satisfeito com isso, você ainda vai fazer um furinho na outra extremidade dessa agulha, para você poder passar uma fibra por ali. A gente encontra isso. Essas peças existem, esses artefatos existem. A grande pergunta é, como é que você faz uma coisa dessa? A gente não sabe fazer isso mais. Esse conhecimento foi perdido. Tá? Então, sei lá, existem motivadores. E a gente, cara, não sabe falar sobre eles. Fala, Johnny. Professor, boa tarde, gente. Também boa tarde. Eu gosto muito dessa parte, né, que envolve intimidade, né, como é que eram os homens atrás. Aí quando o senhor falou de alienígenas, eu falei, nossa, caramba, desculpa que tinha alienígenas no passado. Não, eu não acredito. Agora a questão é o seguinte, professor, eu tenho para mim que os homens no passado, eles eram muito mais fortes do que a gente. Pode ser. Por quê? Porque a necessidade da época era muito braçal. Sim. Eram homens que naturalmente tinham um porte físico mais evoluído, porque o ambiente requeria aquele tipo de coisa.
tive a oportunidade, né, já teve já uns 10, 12 anos de vir aqui, em Mariana, aqui em Minas Gerais, né, e ver as escavações dos escravos e tal, não sei o quê. Professor, para carregar o material daquele, não era um cara franzino que carregava aquilo ali, não. Porque tinha que descer, e não era muita gente que tinha que descer, porque não dava para ficar muita gente. Então eram 3, 4 no máximo, mas era 3, 4 como? Extremamente fortes. É o que você estava falando. Eu acredito que era necessidade da época. Eram, para mim, homens muito mais fortes. É claro que o homem carregar um negócio daquele tamanho lá das pirâmides é algo enorme, é algo surreal para a nossa cabeça. Sim. Mas da mesma forma como é surreal na cabeça deles, hoje é a tecnologia que nós temos. Com certeza. Então, assim, para mim era necessidade da época, um trabalho em conjunto, mas já eram definitivamente homens e mulheres mais fortes, mais resistentes do que a gente. Mas nós somos acomodados hoje por causa da tecnologia. Eu vejo assim. Tudo é muito fácil. Entendeu? Ninguém quer mais pegar um livro na mão para ler. E acaba sendo um perigo. Vamos voltar nessa questão aí do perigo da tecnologia daqui a pouco. Antes disso, falar um pouquinho mais com o Johnny a respeito dessa região histórica ali de Minas Gerais. Eu comentei, acho que foi com vocês, eu comentei alguma coisa a respeito de eu já ter ido lá umas 3, 4 vezes, sei lá, alguma coisa assim. Nessa última vez que eu fui, que foi o último CBPOL que teve, foi bem bacana. Não tinha minha filha menorzinha, né, tinha o maior. Aí fomos eu, meu filho, minha esposa, meu pai, a esposa dele e tal, né, e passamos ali uns dias muito legais, depois que acabou o congresso, tá? Enquanto estava rolando o congresso, eu estava no congresso, isso sempre assim, a gente não pode esquecer disso. Mas tá. E uma das coisas muito legais que a gente fez foi visitar uma mina. Cara, eu não lembro o nome da mina, mas assim, vai ter um CBPOL esse ano, e eu sugiro a vocês, poxa, façam um esforço. É uma região muito linda, é um lugar que merece ser conhecido. E podendo ir lá, não deixem de visitar uma dessas minas históricas. Mas não visita só, vai você lá e entra no negócio sozinho, não. Paga o guia, tá? Tira o escorpião do bolso, paga o guia. Não é caro, pelo menos não era, tá? E assim, vale muito a pena porque é muita história que aconteceu ali dentro daquele lugar, sabe? Histórias que são realmente ruins, assim, são histórias muito, às vezes, muito difíceis até de você, né, escutar. Mas, gente, faz parte do que a gente viveu enquanto país. Então, assim, a gente não pode deixar isso de lado, a gente não pode esquecer essas coisas, até porque tudo que a gente esquece é super perigoso, né? Você esquece, você corre o risco de fazer de novo. E a ideia é nunca mais repetir esse tipo de coisa. Mas aí, falando nesse contexto, Johnny, uma das coisas que falaram para a gente nessa mina era a respeito dos experimentos genéticos que os portugueses faziam. Né? O que eram verdadeiros experimentos genéticos, né? Os caras, por meio de seleção, eles ficavam com os afrodescendentes que eram menorzinhos e mais fortes, mais troncudos, né? Justamente para poder fazer esse trabalho. Eu nem sei se eu estou falando politicamente correto, adequado aí, mas foi essa a história que o cara me contou lá na ocasião. Gente, faz muito sentido. No final das contas, a gente pensa, poxa, em tantos anos, né, desse problema escravidão acontecendo e tal, dá tempo de você fazer esse tipo de coisa. É mais um capítulo, assim, bem pesado da nossa história. E é um negócio que aconteceu. Então, sim, Johnny, muito provavelmente essa tua hipótese, cara, ela tem muita razão. No final das contas, se você tem, né, uma sociedade que é mais bruta, o natural é ser todo mundo mais forte, né? Como é que vai fazer? O cara vai, sei lá, viver em condições que são muito hostis. Então, se ele for fraco, ele já era. Concordo plenamente com você.
Dando um passo agora em direção ao que a Leni estava falando, tecnologia, de novo, é um negócio muito perigoso. Cara, tinha um seriado, a droga é não lembrar o nome das coisas, cara. Era o seguinte, era um seriado japonês, né? Aí o que acontecia? Uma nave de guerra caía na Terra, a gente ficava olhando para aquilo, não sabia o que fazer com aquele negócio, mas depois de uns 20, 30 anos trabalhando naquela nave, que era gigantesca, as pessoas conseguiram assimilar parte daquela tecnologia e fazer aquele negócio voltar a funcionar. Tá legal. Nisso que essa nave é reativada, pois, como tudo, né? Toda a história é basicamente a mesma, assim, começa a emitir um sinal. Pô, e o cara que é o construtor do negócio falou, captamos uma nave lá, não sei aonde, como é que pode isso, né? Essa região que não é nem explorada. Aí, obviamente, manda os batedores atrás e tal, e é uma raça muito diferente, embora seja humanoide, mas ela é toda gigantesca e tal, umas coisas muito doidas assim. Mas tá, no desenrolar dessa história, o que acontece? Uma coisa curiosíssima, né, uma observação curiosíssima que a gente percebe aí, né, no desenrolar dessa história, é que essa raça antiga, né, esses gigantes humanoides e tal, eles não sabem mais como fazer a manutenção das próprias naves. Isso é uma coisa muito doida. É tanta tecnologia que, assim, o básico do negócio, da engenharia e tal, é perdido. Os caras não sabem como lidar com aquilo, como fazer os reparos básicos. Tá? Então, isso é muito curioso. E é mais ou menos isso que a gente vive. Se você parar para pensar, por exemplo, num objeto desse aqui, cara, isso aqui é muito legal, um celular. Poxa, quanta coisa bacana que a gente não faz com isso. Né? Quanta porcaria que a gente também não faz, né? Quanto tempo que a gente não perde com esse negócio. Mas tá, vamos pensar só nas coisas boas. Olha o que acontece. Quando a gente pensa num instrumento desse, que é um instrumento muito legal, que abre muitas portas para a gente, muitas possibilidades e tal, nossa, é uma coisa quase inimaginável, né? Ter que pensar em viver sem isso. Mas, quantos de nós sabe construir um negócio desse? Zero. Zero. Eu não sei, vocês não sabem, entendeu? Tem como. Se um dia acontecer alguma coisa, isso daqui quebrar tudo, a gente tá lascado. Essa tecnologia, não, cara, a gente não tem como refazer esse negócio sozinho. Tá? Tem uma cadeia, né, logística aí violenta, né, o que envolve... Bom, aí a gente volta ao anarcocapitalismo que eu estava comentando outro dia com vocês, né? As trocas voluntárias, cara, isso é a coisa mais linda que tem no mundo. Cada um faz o que sabe fazer de melhor, né? E troca o seu tempo por algo que a gente consegue trocar novamente. No caso, são essas folhinhas de papel que a gente chama de dinheiro, por enquanto é assim, daqui a pouco vai ser de outro jeito. E, cara, isso permite a gente viver do jeito que a gente vive. Se não fosse isso, se não fossem essas trocas voluntárias nessa escala absurda que a gente tem, provavelmente a nossa preocupação ia ser qual? Caçar ou plantar? A segunda preocupação ia ser qual? Defesa. Defender o que você tem. O espaço que você tem, a propriedade, a plantação, a carcaça que você achou, a carcaça do animal que você caçou, sei lá, ia ser alguma coisa assim, né? Viajei muito, vocês estão aí ainda? Foi todo mundo embora e ficou só no... Fala, Vanessa. Eu penso, assim, que além do nosso, entre aspas, comodismo, a gente também gosta de coisa nova, de mudança. Você deu o exemplo do celular. Hoje a gente compra um celular. Amanhã se lança um melhor ou com uma tecnologia diferente. A gente vai querer o outro. Entendeu? Então, assim, para a gente sair da inércia, a gente vai ter que dar o primeiro passo. É difícil? Nem todo mundo gosta. O senhor deu o exemplo do exemplo da agulha.
Hoje, se você der 2 pedras para uma pessoa e falar assim, faz aí uma agulha, ela vai dar 3 batidas e vai tacar a pedra longe. Fala, perdi a paciência, não quero mais. É capaz de tacar na gente que entregou para ela. Exatamente. As pessoas estão vivendo... A gente vive muito hoje no imediatismo. Eu peço um carro de aplicativo, ele daqui a 5 minutos está na porta da minha casa. Sim, eu não preciso ter o trabalho de ir para a rua e esperar um táxi que esteja livre, entendeu? Sim. Então, assim, as pessoas querem tudo muito rápido. Então, isso foi acontecendo com a nossa história. Na indústria, uma pessoa que trabalha na produção, ela leva um tempo bem maior do que uma máquina, que faz um artefato ou uma embalagem, seja lá o que for, bem mais rápido. Eu acho que foi... E também... Tempo é dinheiro, né? Quanto menos tempo a gente gasta, mais dinheiro a gente ganha. Com certeza, com certeza. E assim, para deixar assim uma ideia para vocês pesquisarem, tá? Eu quero que vocês procurem depois uma reportagem que deve ter mais ou menos uns 5, 6 anos, que fala sobre o custo da produção de um hambúrguer a partir do zero. É assim, o camarada resolveu fazer o próprio hambúrguer dele, tá? Então ele teve que arrumar um pedaço de terra, trabalhar a terra, plantar o trigo, colher o trigo, transformar ele em pó, né, para poder fazer o pão. Em paralelo, teve que fazer uma criaçãozinha lá de frangos, dos frangos para ele conseguir a carne, os ovos. É uma confusão. A grande questão toda é a seguinte: o valor desse hambúrguer, o quanto isso custou para o cara fazer sozinho. Acho que essa aí essa história dá uma boa dimensão de como a nossa sociedade em conjunto é poderosa, né? De como a gente consegue viver de uma forma assim tão extravagante. É extravagante, cara. Em comparação com o que acontecia antes, pode saber, né? A gente consegue viver de uma forma tão extravagante justamente por isso, por essas trocas livres. Isso é muito, muito legal. Tá? Cada um faz o seu melhor. Essa é a ideia. Ainda não é assim, não. Tem muito para a gente caminhar nesse sentido, mas eu tenho, para mim, que o dia que isso for uma verdade, entendeu? E aí a gente volta a discutir o que é verdade, como é que não é, tá? Mas a gente vai viver de uma forma muito, muito melhor, com certeza. Mas vamos falar dos nossos drivers. Eu estou com esse slide aberto aí, ó. E em relação ao desenvolvimento ainda, né? Repara o que eu deixei escrito aí, que a gente tem grandes divisores. Gente, e é muito triste quando a gente pensa nisso, por um lado, porque a gente está falando ali, olha, nossos grandes divisores, epidemias, guerras, revoluções. Caramba! Toda vez que acontece um negócio desse, gente, isso é um empurrão para frente, cara. Não, se a gente não se dizimar enquanto espécie durante um evento desse, não, é até uma coisa importante, acaba levando a gente a outros níveis de desenvolvimento. Toda vez, então, que você tem que lidar, tá, com alguma situação extrema dessa, gente, surgem novas ideias. A gente tem que bolar alguma forma de lidar com essas situações extremas e conseguir prosperar apesar disso tudo. Então, assim, guerra, por exemplo. Nossa, guerra é uma coisa horrível, né? Quando você vai parar para pensar... Isso, Edivane, aquele famoso lado bom das situações ruins, é isso aí. Quando você vai parar para pensar numa guerra, nossa, você vai ver, assim, histórias que são horríveis, sabe? O ser humano é um bicho muito cruel, então a gente consegue entrar num modo de destruição que é simplesmente inimaginável para a gente que nunca participou de graças a Deus, né, de um evento desse. Então,
coisas ruins acontecem, e essas coisas ruins, às vezes, são drivers, tá, para desenvolvimentos que depois acabam sendo, em alguma extensão, benéficos, né, para todo mundo. Por exemplo, quando a gente pensa nas grandes guerras, né, uma das motivações era o desenvolvimento de formas mais eficientes de matar as pessoas. Poxa, isso é realmente algo, né, quando a gente pensa do ponto de vista humano, lastimável, não, mas os desenvolvimentos químicos, né, decorrentes, né, dessa propensão nossa ao assassinato em massa, e a gente tem que botar tudo no plural, tá? Porque, pô, isso é uma coisa de espécie. É a nossa espécie que faz isso. Né? Quando a gente coloca o dedo para o outro, assim, isso é muito ruim, porque a gente se tira da equação e não é verdade. Num contexto, tá, desses daí, a gente é capaz de fazer coisas que a gente nem imagina que a gente faz. Tá? Maravilha. Então, assim, a partir desse desenvolvimento químico, nossa, vários desdobramentos aconteceram que foram muito importantes, inclusive para as nossas lavouras. Imagina só a quantidade do que hoje a gente chama de defensivo agrícola, tá? Que não saiu disso daí. Só que não usava como defensivo agrícola, né? Usava para matar as pessoas de forma mais eficiente. Né? Até ter a convenção das armas químicas e tal, que você não pode jogar, né, um gás em cima de um outro combatente e tal. Pô, muita coisa bárbara aconteceu. Gente, é triste, mas faz parte do desenvolvimento. Alguma consideração aí em relação a isso? Quem lembra dessas histórias? Já leu alguma coisa sobre? Quem acha que eu sou um cara muito ruim de estar contando isso, também pode se manifestar. Professor, dentro dessas contribuições também, olhando para a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a gente vê também o crescimento da medicina, né? Ficou bem aparente, foi o que a gente mais conseguiu, eu consigo agora lembrar e visualizar, sim, como o aparecimento da morfina e tudo aquilo. Sim. Foi muito importante, apesar de ser bárbaro, né? Como o senhor disse. Pois é, gente. Então, assim, são os nossos motivadores. É o que empurra a gente para frente. Né? Algum grande problema. Ou alguma grande solução também, né? Vamos pensar em alguma coisa que todo mundo pinta como terrível, mas, na verdade, foi um grande salto para nós, enquanto humanidade, né? A revolução industrial. Gente, vamos falar de um negócio que todo mundo já deve ter tido a oportunidade de ver, pelo menos numa ilustração. Não. Como é que o Cabral chegou aqui no Brasil? De caravela. Ele tá usando o quê? Oi? No barco, uma bússola. Caravela. Ele estava usando uma embarcação que chama caravela, né? Maravilha, caravela. Não? Quantos parafusos tem numa caravela? Sei lá. Acho que nenhum. Boa, João. Esse é o número, 0. 0 parafuso. Sabe por que não tinha parafuso? Putz, todo mundo já furou uma madeira e colocou um parafuso lá, né? Para segurar, né? Uma madeira na outra, uma madeira, alguma coisa na parede aqui, sei lá, um quadro, qualquer coisa. Não tinha inox, não. Com certeza não tinha inox. Tá certo. Mas então, galera, olha só. Eu não preciso convencer vocês da praticidade do uso de um parafuso, né? Tem alguém aí que precisa ser convencido da praticidade do uso de um parafuso? Acredito que não.
Maravilha, oh, que bom. Graças a Deus, maravilha. Fico feliz. Show de bola. Parafuso é o que há, galera. Pô, se você quer aprender alguma coisa, nossa, não tem nada melhor do que um parafuso. Não, isso é fantástico. Não, é um negócio assim que é revolucionário. Não, você pega uma ferramenta e consegue aplicar um torque gigante nesse artefatozinho, entendeu? E pô, introduz ele em quase qualquer coisa. Isso ali é revolucionário, não tem outro jeito de falar a respeito de parafuso. E por que os caras não usaram parafuso na caravela? Ninguém tinha inventado? Não, já existia, João, já existia. O problema é o seguinte, o parafuso ele tinha que ser feito por um ferreiro, tá? E imagina, ele era feito 1 a 1. E tinha um outro problema, além do tempo, então, né, e da habilidade que o cara, né, ia precisar desenvolver, o tempo que ele ia precisar usar, a habilidade que ele ia precisar desenvolver para fazer esse tipo de artefato, tinha um problema adicional, assim que a reprodutibilidade do artefato era muito ruim, né, porque o cara não conseguia fazer um segundo parafuso igual um primeiro. Então isso muda muito, atrapalha muito o projeto, atrapalha muito a produção, atrapalha muito o uso. Consequência, ninguém usava. Não, isso era coisa assim que era conhecida, mas ninguém fazia o uso. O que o pessoal usava? Prego, cravo, encaixe de madeira, que aliás é uma das coisas mais lindas do mundo, né? Madeira encaixando em madeira. Nossa, é fantástico. É um negócio assim... Quando você vê construção de casa, né, de tronco e tal, que você encaixa tronco no tronco, então, nossa, aquilo é uma arte, aquele negócio. Beleza. E aí, o que aconteceu? Oi? Um adendo só, né? Eles ainda utilizavam betume? Betume? Sempre? Ah, ok, porque lembra que betume era utilizado para essas funções, colar, né, as coisas e tal. Sim, né? Isolar. Meu, para você impermeabilizar direto, pode saber. Não, até hoje usa. Claro, hoje em dia você tem um monte de resina, um monte de negócio legal e tal, mas, pô. Aí, ó, o João falando, betume e sisal até hoje. É isso aí. Então, imagina só, de repente, você conseguir, tá, liberar um monte de energia que vai fazer uma série de máquinas funcionarem, não, e vai te libertar da necessidade de uma força física excessiva num processo de produção. Cara, isso é fantástico. E é daí que a gente vê, né, esse desdobramento da Revolução Industrial. Poxa, os bens começaram a ser produzidos em quantidade. Pô, mas era horrível, as pessoas tinham que trabalhar 12, 14, 16 horas. Sim, gente, sim, não tem nada que vem, meu, sem um custo junto. É isso aí, faz parte do processo. Foi horrível, de novo, foi, com certeza, era assim, um conjunto de situações precárias. A gente sabe que tinha muito trabalho infantil, né? Isso, hoje em dia, para a gente é uma coisa absurda. É razoavelmente absurdo hoje em dia, né? Pensar em trabalho infantil, né? Eu cheguei a fazer trabalho infantil. Essa é outra coisa muito curiosa, assim, porque o nosso país mudou muito, cara. Isso em certa extensão é bom, tá? Tem um lado positivo, mas tem também o outro lado dessa moeda que a gente tem que pensar sobre o que isso produz, né? Eu lá, quando eu tinha, sei lá, meus 12, 13 anos, alguma coisa assim, meu pai me colocou para trabalhar como aprendiz numa oficina de máquinas de escrever. Vocês não devem nem saber o que é uma máquina de escrever, né? Então, a máquina de escrever é tipo um computador, mas que tem uns bracinhos que batem no papel, assim, sabe? Entre uma fita e a coisa.
Aí você vai escrevendo lá, adiantou muito o processo. Aprendiz, né? O que aprendiz acontece com aprendiz? Tudo de ruim fica para ele fazer, né? Então, imagina, o pior trabalho que tinha era lavar as máquinas. Então, tinha que desmontar aquela carcaça, pegar lá, né, o núcleo dela, colocar dentro de uma banheira. Do lado dessa banheira tinha uma bomba. Essa bomba era ligada num tonel de querosene. Putz, aí ficava eu jateando aquelas máquinas lá com querosene o dia inteiro. Coisa linda esse negócio. Puxa vida. Era muito bom. Pegava o ônibus de manhã, lotadaço, cheio de gente, cara. Ia todo espremido dentro daquele ônibus. Na hora que eu voltava, tinha lugar até para eu sentar dentro do ônibus, cara. Que coisa maravilhosa. Era tanto fedor de solvente que ninguém queria ficar perto, cara. E a galera abrindo assim, era um negócio maravilhoso. Puxa vida. Esse foi outro dia desse, galera. Pô, e eu lembro disso, sim, com certa saudade. Foi muito bom aprender a questão do compromisso, você tem que chegar na hora, no lugar. Pô, criança, né? Imagina, meu filho hoje tem 14 anos, um negócio desse, acho que ele, se eu contar isso para ele, é capaz dele chorar. Não precisa nem botar ele para fazer, só de contar o garoto deve dar algum problema na cabeça. Mas isso não pode, né? Com a terapia que eu pago para ele, que é uma fortuna, não, impossível. Se der mais algum problema, não dá, cara. Eu estou no sal, não vou ter dinheiro para fazer. Mas tá. Aí, o que foi acontecendo? A gente foi vendo, né, várias situações dessas mudando, leis que tornam nossa organização social, né, mais evoluída, mais eficiente. Sim, acho que essas coisas são bastante importantes, até porque existem situações de trabalho que são muito, muito perigosas e, com certeza, você não deveria colocar uma criança fazendo isso. Tá? Mas lembrem do seguinte, e a figura do aprendiz, cara? A gente está falando do pior trabalho que tem, né, na fábrica e tal, mas, poxa, e o que ele está aprendendo, sabe, para a vida dele? O quanto que isso vai ser divisor de águas na vida dessa pessoa? Eu acho que tem muita coisa que a gente perdeu. Por exemplo, aprender o valor do trabalho, Ângela, isso daí. Eu vejo assim, alguns amigos comentando. Por exemplo, tem um amigo meu, ele é dono de oficina mecânica. Poxa, o pai dele era dono dessa oficina, hoje a oficina é dele. Aí é muito curioso, porque, olha, a gente está falando aí num período de 2 gerações, cara. O que acontecia? Ele me conta que tinha fila na porta da oficina do pai dele, de pai com criança, mãe com criança, tal, tentando arrumar uma vaga de aprendiz. Sabe o que recebia? A mesma coisa que eu recebia quando eu fui aprendiz, nada. Quer dizer, recebia a passagem, né, para ir e voltar, aí só. É isso aí, cara, faz parte do processo. Aí o que foi acontecendo? Começaram, né, todas essas tentativas de aprimorar a nossa sociedade. De novo, não estou dizendo que isso é ruim, tá? Realmente tem coisas que são muito sacrificantes e a gente deve tentar sempre, na medida do que a gente puder, dar toda oportunidade para a nossa juventude estudar mais, aprender mais. Não, mas assim, o trabalho em si não é uma coisa ruim. E hoje em dia é impossível você ter um aprendiz, tá? Impossível não, mas é muito mais difícil. Você tem aí uma série de condições legais que tem que ser tratadas, né, que, na maioria das vezes, inviabiliza a contratação, né, de um aprendiz. Na boa, não sei se isso é legal. Porque, assim, um professor meu me falou isso quando eu estava na faculdade. Isso era 1994. Eu estava começando minha faculdade, o cara virou para mim e falou: aprenda tudo que você puder aprender.
Não interessa que você não entenda onde você vai usar esse conhecimento. Aprenda. Poxa, era faculdade. Legal. Não. Mas será que aquele conhecimento lá, né, da oficina de conserto de máquina de escrever não foi uma coisa importante também? Provavelmente. Provavelmente. Tem coisa muito legal que saiu dali. Não, e que se eu não tivesse trabalhado lá, eu não teria aprendido. Então, a grande questão é até onde, né, vale a pena a gente interferir nesse sistema. Tudo tem que ser muito, muito bem pensado, tá? Lembra do que a gente conversou umas 2 aulas atrás a respeito de legislação. Tem umas ideias que são realmente muito bonitas, são muito bacanas, mas quando a gente vê elas sendo aplicadas, tá? Quando elas vão para a prática, elas causam uma série de imprevistos. E a gente tem que lidar com isso. Acho que uma das melhores formas de lidar com isso é flexibilizando. Você vê que alguma coisa não está dando certo, quer tentar? Tenta. Mas está vendo que alguma coisa não está dando certo? Cara, admite rápido que não está dando certo e tenta fazer de outra forma. Tá? Meu ponto de vista. Tudo bem aí? Gente, eu não sei se eu estou falando algo que está tranquilo ou não para vocês. Está tudo bem? Para mim, tudo bem, tudo certo. Johnny fez um ok ali, beleza. Tudo ok, professor. Pô, valeu, Alex. Estamos acompanhando. Maravilha, maravilha. João deu um ok ali também, show de bola. Isso aí. Galera, tudo é na base do sacrifício, tá? Então, Anne, valeu, Anne. Show, tudo bem também para Anne. Tudo é na base do sacrifício. Não imaginem que vocês vão conseguir as coisas, ainda mais na carreira que vocês escolheram, tá? Sem sacrifício. Tem que tocar a vida e saber que se você não fizer diferente, né, vai ser complicado. Você não vai estar à frente de ninguém, não. E a gente está num meio que é muito competitivo, né? Então, assim, tem que acelerar, tá? E engrossar o couro. Muito bem. Vamos dar seguimento, então. Tá, se a gente quer falar de desenvolvimento sustentado, galera, olha só. Ai, poxa vida, hoje eu estou muito... Hoje eu estou muito a vida real, que coisa terrível. É fácil, não. Mas se a gente quer falar de desenvolvimento sustentado, olha, vocês têm que medir esse negócio. Não adianta ficar só falando que tem que ser bonito, que tem que ser verde, que tem que sair da natureza, que tem que voltar para a natureza, que tem que ser aproveitado, que tem que... não ser... Tá bom? Não pode ser assim. Porque senão como é que você vai saber que o que você está fazendo de verdade está andando na direção que você espera, né? De ter aí um desenvolvimento sustentado. Vocês sabem que a gente é de materiais, né? Então tá, vamos lá, né? Isso é engenharia, tá certo? Em outras palavras, cara, vocês têm que saber lidar com números. Vocês têm que ter alguma forma de medir essas coisas. Se vocês não medirem isso, não adianta de nada. Então, olha só, quando a gente começa, né, a pensar essa questão do desenvolvimento sustentado, a gente tem que obrigatoriamente imaginar algumas métricas. A primeira delas é essa que a gente escuta falar toda hora tem alguém falando de pegada ecológica. Fala aí, galera, de pegada ecológica, vamos lá.
Johnny, João, Vanessa, Ana, Anne. Professor, sendo bem sincera com o senhor, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre pegada ecológica. Olha que interessante, bacana, Vanessa. Show de bola, cara. Isso é muito legal. Bom saber isso. João, Johnny. Impacto que temos no meio ambiente em função das nossas atividades. Show, isso aí. Ô, professor, é um tipo de coisa que a gente, né, do campo, na área de biologia, a gente escuta desde sempre. Parece que na química a gente nunca lembra dessa parte ecológica. É fazer, tacar reagente e ver as coisas explodirem e ok, deu certo. A gente, do outro lado, a gente vê, legal, explodiu, o que a gente faz? Que maldade com os químicos, puxa vida, nossa. Isso que eu ia falar, a gente nem escolhe nada, tá vendo? Olha, acho que você deve ter sensibilizado aí uns 3 ou 4 colegas, me incluindo na história aí, porra. Mas não fiquem assim. Isso desse jeito assim, não, mas tudo bem, vai lá. Não fiquem assim, porque área e ainda gosto e ainda tem estudo, né? Eu gosto de química, né? Mas é uma preocupação que tem crescido justamente porque foi assim por um bom tempo, né? A demanda era alta, tinha que produzir, mas ao custo de quê? Ao custo nenhum, porque até então eles não tinham essa ideia mais para frente. Agora, quando as coisas começaram a faltar, começaram a ver as coisas ficando escassas, né? Começaram a observar esse tipo de coisa. Né, a você contabilizar, a você falar o seguinte, olha só, não, quanto é que eu estou utilizando? Né? E legal, eu estou utilizando isso aqui, ok. E quanto eu vou ter de retorno disso? E quanto esse lugar onde eu tirei determinada substância, sei lá, madeira, por exemplo, quanto tempo vai voltar para mim aquilo ali? Né? Essa ideia de quantificar, né, o que está sendo utilizado, eu acho uma parte bem interessante, justamente por quê? Porque você utiliza, certo? Mas também espera que isso volte lá na frente. Mas aí a gente vai entrar num outro problema lá na frente da sustentabilidade, que o lá para frente depende muito do que a gente está falando. Por exemplo, lá para frente de um vegetal, dependendo do vegetal, pode tomar 100 anos. Sim. Então, assim, porém, todavia, né, essa ideia, essa pegada, buscar entender mais sobre as consequências desses atos, né, são importantes, sim, para a nossa ciência, porque a gente está fazendo. É uma ideia, um conceito que a gente tem que levar, sim, em consideração, afinal, somos nós que habitamos desse ambiente, né? Isso a bomba sempre volta para a gente. Nunca vai para outra pessoa, nunca vai para outro planeta. Sim. Isso aí. Eu acho essa fala do Johnny, ela é muito, muito correta, tirando a parte do químico lá que ele falou no começo. Tudo bem? Deixa quieto isso daí. Vai para o nosso divã depois, essa história. Beleza? Mas o que acontece? No final das contas, quem vive aqui, cara, somos nós. É por aí que a coisa funciona. Então, assim, sabe, eu sempre achei muito curioso essa história do o ser humano vai acabar com o planeta Terra. Eu não sei vocês, o que vocês acham disso, entendeu? Mas isso me parece algo que beira o inacreditável. Não, porque assim, cara, que besteira a gente vai ter que fazer para acabar com esse negócio inteiro. Não, eu acho que a gente não tem nem tecnologia ainda para falar em acabar com o planeta inteiro. O que a gente vai acabar é com as condições existentes hoje nesse planeta que permitem a nossa vida aqui. Vocês entendem a diferença? No final, a gente não acaba com o planeta, a gente acaba com a gente mesmo, né, professor? O sistema se readapta, com certeza, só que a gente não vai estar aqui para ver. É isso. Eu oferto uma disciplina para os meus alunos, né, de biologia, a gente fala sobre sucessões ecológicas. Né, o ambiente, a natureza, ela sempre, né, ela dá um jeito de mudar o ambiente. Né, alguma coisa acontece, você pode ter certeza que ela vai voltar. Sim.
Se vai voltar com a gente ou não, são outros 500. Mas que ela vai voltar, vai. Porque para pensar, os seres que mais dependem da natureza somos nós. Você tem aí um animal, né, ou um vegetal, por exemplo. O vegetal, ele precisa do sol e luz, e água. Tendo isso, vai ficar ali pro resto da vida, por assim dizer. Né? Ou seja, os maiores prejudicados dessa história inteira somos nós. Ou seja, realmente, o que a gente pode acabar é com as formas de nos mantermos vivos aqui. Vamos lá. Para quem não entendeu ainda esse negócio, eu vou dar 2 exemplos que são bem recentes, tá? O primeiro deles, a gente já viu... não é recente, esse é de 1970, que é o Guerra nas Estrelas, né? Aí vem aquela estrela da morte, assim, para perto de um planetinha lá e dá um raio no planeta e vai o planeta todo embora. Beleza? Entenderam o que é destruir um planeta? Que eu estou falando? É isso. Adorei o seu exemplo, professor. Bacana. Não. Aí vai lá, mais recente, tudo bem, vamos lá. Né, essa aí do J.J. Abrams do Star Trek. Né? Que aí vem, né, o Spock vem do futuro e tal, aquele maluco vem atrás dele, aí o cara chega aqui e começa a destruir os planetas, começa lá com, acho que começa com Vulcano, sei lá, né? Ele desce uma sonda, aquela sonda faz olha o que a sonda faz, cara. A sonda faz um furo, é uma perfuratriz que vai até o núcleo do planeta, né? E lá o cara pega e joga uma cápsula daquela matéria vermelha que a gente não tem ideia do que aquele negócio é, e aquilo cria uma singularidade que destrói o planeta inteiro. Ou seja, cria um buraquinho negro lá no meio daquela história que acaba com o planeta inteiro. A gente não tem condição de fazer isso, galera. Não, a gente não tem. Não dá. Ah, mas a gente tem bomba nuclear. Ainda assim, cara. Você destruiu um monte de bomba nuclear, explodiu um monte delas aí. O planeta vai... Nossa, olha só, vamos lá. Vocês estão entendendo que eu estou carregando muito na tinta aqui, tá? Para tentar demonstrar para vocês um ponto de vista, tá legal? Não sou a favor de explodir o planeta, não quero nada disso. Quero, pelo contrário, que o planeta seja preservado, que a gente possa continuar vivendo aqui durante muito e muito tempo, até que a Terra deixe de ser o nosso lar e a gente possa habitar as estrelas. Vai ser lindo pra caramba, tá? Eu penso por aí, tá certo? Mas eu estou carregando nas tintas para tentar dar a dimensão do que as palavras significam para vocês, tá certo? Então, partindo desse contexto, que é um contexto mais individualista, quando a gente fala assim, olha, cara, a gente vai destruir o planeta, não é que a gente vai quebrar o planeta em 2, né, ou em vários pedacinhos, é que o planeta vai ficar, né, inabitável para a gente. Essa é a questão. Então, a gente não quer isso. Eu, pelo menos, não quero. Eu quero continuar morando aqui, como eu falei. Tá? Então, a gente precisa, né, propor alternativas ao uso do nosso planeta e a gente tem que ter alguma forma de quantificar se essas nossas propostas estão funcionando ou não. Essa que é a grande questão. Então, quando a gente fala em pegada ecológica, a gente está falando num tipo de contabilidade ambiental. Essa é a ideia. Então, a ideia dessa contabilidade é avaliar a pressão que nós fazemos enquanto humanidade, tá? Sobre os recursos naturais que existem aqui no nosso planeta. Se a gente não tem como quantificar isso, não adianta. E como é que a gente faz essas quantificações? Bom, tem várias formas. Tá? A que está, hoje em dia, em vigor, né, a que tem mais uso, é o tal do hectare global, GHA a unidade. Um GHA é igual à quantidade anual mundial de produção biológica para uso humano, incluindo a assimilação de dejetos humanos por hectare de terra biologicamente produtiva. Então, a gente está falando basicamente do que o nosso planeta consegue oferecer para a gente, tá? Em termos de produção biológica para consumo humano, por hectare durante um ano.
Vocês concordam comigo que, olha, essa ideia de uma quantidade anual, mundial, né, de uma produção biológica para uso humano, isso tem que ter algum limitador? Vocês concordam comigo que a gente já chegou num ponto do desenvolvimento da humanidade que a gente entendeu já que esses recursos, tá, esses recursos ambientais, eles não são infinitos? Eu concordo, professor. Beleza, essa é uma primeira grande questão. A gente tem, tá, que deixar esse paradigma de século XIX para trás. A gente tem que entender que, na verdade, esses recursos eles são finitos. A gente vive numa esferinha que não é uma esfera, tá legal? Aí vocês vão falar, putz, nossa, o cara enlouqueceu. Não é uma esfera, gente. Esfera é um modelo, tá legal? A gente vive num algo que é uma esfera toda deformada, um geoidezinho. Tá legal? É alguma coisa assim, bem mais complexa do que uma esferinha. Tá bom? Não precisa ficar ninguém assustado com isso, não. Valeu, João. Beleza. Maravilha. Mas, esse nosso geoidezinho de revolução, tá? Ele é um sistema fechado, cara. Ah, tá. De vez em quando cai um meteorozinho aqui com um pouco de água, com um pouquinho de ferro e tal. Mas fala sério, entendeu? Isso não dá impacto. Isso não muda o nosso balanço de massa. Tá? Não tem como. Tá? A conclusão, então, é a seguinte. Se a gente vive num sistema fechado, e como o Johnny levantou muito bem uma bola aí de que, pô, alguns dos recursos que a gente usa, por exemplo, pensando em alguns vegetais, demoram centenas de anos para estar à disposição. Então, a gente tem limitadores. Se a gente tem limitadores, bom, a gente tem que pensar numa forma de entender o quanto que a gente está avançando sobre esses limites. Isso aqui cabe, sei lá, meio litro de algum líquido. Para cá, ao contrário. Beleza. Isso aqui tem um limite. Tá? Meio litro. Tá bom. Eu posso beber meio litro de água. É a água que tem aqui, tá? Beleza. Filtrada. Aí o que acontece? Filtrada, porque, pô, isso também vai diminuir uma série de impactos e tal, aquele negócio, né? Só no filtrozinho ali, não foi refrigerada nem nada, tem toda essa história. Show de bola. Eu posso beber isso aqui em 5 minutos. Eu posso beber isso em 2 horas. Eu posso beber isso num dia. Não aconselho ninguém a fazer isso, a não ser em alguma situação de sobrevivência. Vocês entendem que eu estou imprimindo diferentes velocidades de uso desse recurso? Meio litro em 5 minutos, meio litro em 2 horas, meio litro em um dia. É basicamente a mesma história aqui. Se a gente estiver pensando que o nosso planeta é um sistema fechado, igual esse copo aqui, não. Cara, ele tem um volume de recursos que é finito. Então a gente tem que pensar em como usar esses recursos. Essa é basicamente a ideia central dessa história. Tá, então vamos pensar em algum outro conceito prático relacionado a isso também. Nesse caso, né, avançando um pouco mais nessa ideia da pegada ecológica, vamos pensar na pegada ecológica de consumo, que vai medir os recursos e serviços ecológicos necessários para acomodar as demandas materiais de uma população. Inclui alimentação, moradia, mobilidade, bens e serviços e por aí vai. E não interessa se você está produzindo, tá, no teu próprio país ou se você está importando isso. Tá certo? Então isso é o que a gente está consumindo enquanto humanidade. Vocês podem achar todas essas definições depois com facilidade nesses links que eu estou deixando aí ao longo da apresentação. Tá, mas vamos lá.
Olha isso. Pensando em consumo. Quando a gente para aí para pensar em pegada ecológica, a média mundial, isso por habitante, tá? Da 2,7 GHA. Nós estamos consumindo 2,7 hectares globais, tá certo? E qual é a biocapacidade disponível? 1,8. Eu quero beber 1 litro de água, mas só tem meio litro aqui. E de alguma forma eu bebo 1 litro de água. Sendo que aqui só tem meio litro. Isso não é curioso? O que eu estou fazendo? Eu estou demandando mais, né? Eu estou consumindo mais. Se a gente olhar para esses dois números, 2,7 e 1,8, né, dá para traduzir isso daí pela seguinte frase. Em outras palavras, a humanidade está consumindo 1,5 planeta por ano. Cara, a gente usa 1,5 planeta, olha só que loucura. Pensando no que a gente produz por ano, não, a gente vai produzir 1 e vai consumir 1,5. Então a gente ultrapassa em 50% a capacidade de regeneração do planeta. Olha que coisa louca. Uma hora essa conta não vai bater mais, né, professor? Aí... É isso aí. O Thanos, o Johnny veio com a solução Thanos aí na coisa. Nossa, não... Professor, metade do problema está resolvido. Não. É uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né? Esse filme, eu curti muito esse filme. Sim. Até os filmes têm tido pegada ecológica, professor. Sim, claro, tem que ser uma preocupação. E a atitude dele era lógica, pelos meios errados, mas é algo lógico, porque de fato, gente, essa conta não vai bater, a destruição é certa. Sim. Então, assim, ou a gente muda... Com certeza a conta não bate. Beleza. Chega a ser surreal essa conta. Como é que a gente consegue gastar a base que a gente tem? Né? Dentro do cartão de crédito. Sim. Isso aí. Mas a conta chega. Essa é a grande questão. Galera, assim, o argumento do Johnny é certíssimo. A referência dele também eu acho que é uma referência... muito apropriada ao que a gente está discutindo aqui, mas repara o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que imaginar é que, assim, como que você vai colocar em prática uma ideia daquela? Uma ideia daquela é intrinsecamente errada, porque quem te daria autoridade para escolher metade da população de um universo para ser exterminada? Cara, isso é uma coisa muito louca. Não, principalmente porque vocês ainda não fizeram a minha cadeira de análise de dados, mas vocês vão ver que a aleatoriedade é um negócio muito complicado, cara. Principalmente num contexto em que a gente interfere nos nossos experimentos. É impossível não interferir, porque uma das interferências que a gente faz é baseada nos nossos preconceitos. Então, você tem alguma ideia prévia na tua cabeça, o que vai te levar para determinada região. E aí ou decisão. E é aí que você precisa ter uma série de controles, né, nos teus experimentos para evitar que isso aconteça. Que o teu preconceito... influencie no resultado do teu experimento. Então, acho assim, praticamente inviável a gente pensar numa situação, né, por essa ótica. O que a gente tem que fazer? Do meu ponto de vista, a questão é a gente imaginar que não vai ter uma solução fácil. Você não vai poder estalar os dedos com a manopla do infinito e fazer metade da humanidade sumir. Não dá, gente. Não, a gente tem que conviver com isso.
E para a gente conviver com isso, o que a gente precisa fazer? Muito provavelmente, o nosso grande problema é um problema de educação, de entender como que a gente pode usar de forma mais consciente os recursos que estão à nossa disposição, estão à nossa volta. Galera, se a gente não investir em consciência, não adianta. E consciência tem que ser consciência crítica, tá? Não pode ser consciência, repito, o que todo mundo fala, não, porque senão não adianta. Oi, fala, Ana. Então, o senhor falou aí dos planetas, né, que a gente está consumindo, isso me chamou a atenção no texto, e aí eles falam também que, né, que em projeções mais otimistas a gente passaria de 5 planetas que consumimos para 2, que ainda seria desequilibrado. Isso não é? Muito louco. É assustador, é muito louco, com certeza. Pode saber. Pode saber. E aí, com as medidas que estão sendo tomadas, essas criações, né, ele fala lá da química verde, dos conceitos e princípios, tal, mas essas coisas serem praticadas ainda, por mais que estejam evoluindo, eu acho que vai levar ainda muito tempo para se estabelecerem mesmo. Provavelmente, Ana. Isso aí vai ser um trabalho de algumas gerações. Isso a gente não vai conseguir resolver de uma vez. Isso eu estava falando aí, né, na preocupação, porque vai acabar, os recursos vão acabar e tal. Mas, no fundo, eu acho que é toda uma preocupação financeira, né? Nem do recurso em si deixar de existir. É da onde vai se tirar, né, o dinheiro para a economia rodar. Acaba, eu acho que ainda, infelizmente, ainda não é uma preocupação com o ambiente em si. Ana, olha só, você está coberta de razão do meu ponto de vista. Porque o que acontece? É o assunto daquela nossa aula anterior. Qual é o verdadeiro motivador? Quando a gente pensa em motivadores verdadeiros, a gente está falando, na maioria das vezes, em motivadores que são econômicos. A gente está falando de finanças, a gente está deslocando algum segmento, a gente está apresentando um novo produto que substitui outro que já existe. E a ideia é a gente tentar, nesse contexto, né, apresentar os nossos produtos que são ecologicamente corretos, que são construídos a partir de recursos renováveis, de monômeros verdes, né? Essa é a nossa pegada. Mas, reforço, concordo 100% com você. Né? O foco nessa história toda é dinheiro. Se o dinheiro não estiver rolando, cara, você não vai fazer nada mudar, com certeza. E como a Vanessa falou, eu também eu sou engenheira de produção, eu gosto dessa área ecológica, mas eu nunca tinha escutado falar em pegada ecológica. Bacana. O texto foi bem legal por isso. E a gente voltando assim, na questão do dinheiro, o senhor falou da evolução industrial, das guerras e tal. Por mais que os meios sejam os piores, a evolução acontece. Sim. Né? Eu não sei se o senhor já viu um filme que é O Preço da Verdade, que é um filme que tem no Prime Video, que fala do Teflon. Não estou lembrado desse, não. É com o Hulk, vocês estão falando aí dos Vingadores, é com o Mark Ruffalo. Que legal. E é um filme que trata de quando fabricavam o Teflon numa cidade pequena, a água foi muito contaminada e várias pessoas adoeceram. Ele é um advogado que ele entra com processo contra isso. A nocividade, né, dos aditivos, das coisas que colocam lá para fazer o Teflon. E é um filme bem bacana, porque envolve muito dinheiro. E aí imagina, né, uma comunidade pequena de uma cidade, cara, onde tem uma mega indústria de fazer um negócio desse. Crianças deformadas, é um filme bem legal, fica como dica aí. Vai passar muito aperto até que alguma coisa mude, né? Pode saber. É isso aí. Mas uma coisa que eu acho que tem influenciado bastante nesse contexto, sabe, é a velocidade da informação. Se vocês olharem, gente, olha só, tudo que a gente construiu enquanto humanidade, tá, depende de estradas. Tá? Vamos falar de estrada? Olha só, um dos maiores impérios que já existiram aí, o Império Mongol.
Cara, esse império conseguiu expandir até a distância de, como é que era, 4 ou 5 dias de cavalgada, alguma coisa assim. Tem um número desse. Eu chutei 4 ou 5, mas pode ser maior, tá? Beleza, tem que dar uma olhada nisso aí com calma. Mas o que você tinha ali? Você tinha uma limitação, na verdade, de transporte de informação. Então, até onde era eficiente, né, o cara subir num cavalo, sair cavalgando até um posto, trocar. Aí, ó, beleza, Átila, o rei do Zorro. Muito bem, Átila, show. Até onde era eficiente o cara subir num cavalo, cavalgar até um posto, né, trocar o cavalo e o mensageiro e seguir, né, era uma distância dessa. Depois disso, você não conseguia cobrir num tempo razoavelmente curto, né, para você ter informação de qualidade que pudesse ser usada para a tomada de decisão. Show, né? E agora, qual que é a nossa grande estrada? A nossa grande estrada é a internet, galera. Então é isso. Na medida em que a gente tem, né, um mecanismo tão bacana como esse à nossa disposição, que permite que cada um de nós seja uma espécie de agente histórico, de novo, você saca o seu celular e grava o que está acontecendo na hora lá, posta isso numa rede social. Então imagina o impacto disso, desse volume de informações, dessa liberdade de informações, para alguém que fabrica alguma coisa que é prejudicial a uma comunidade. Nossa! Hoje em dia isso está muito, muito mais difícil. As respostas são muito mais rápidas. E aí a gente vê que tem uma preocupação também, que pode ser marketing, tudo bem, mas a gente vê uma preocupação, que eu espero que seja legítima, de uma série de indústrias, de produtores, a entregar o melhor que eles podem. Isso eu acho que vale o ouro. Esse é provavelmente o ouro, né, da nossa era. Informação e velocidade de informação. Tá? Daí vamos imaginar, né, que as pessoas estão cada vez mais informadas, embora as pessoas tenham dificuldade de entender as coisas que elas estão vendo, né, as informações que elas veem, mas isso provavelmente vai ser um divisor que vai permitir que a gente consiga transformar esse planeta de forma mais rápida. Eu espero que sim. Professor. Oi. Posso dar uma palavrinha? Sempre? Então, minha opinião, assim, pegando o gancho do pouco que a Ana falou. Eu acho, assim, minha opinião mesmo, eu acho que nunca vamos conseguir, só se a raça humana for extinta e recriada. Nunca vai conseguir, assim, ter um mundo totalmente sustentável. É muito difícil. É muito difícil, assim. Eu acho que é mais fácil para as pessoas que são mais estudadas e entendem o porquê daquilo, entendeu? Mas se você pega o parâmetro, por exemplo, onde eu moro, é um lugar assim, a Baixada, as pessoas são desinformadas, entendeu? Muitas das vezes ignorantes, não sabem o porquê daquilo, não frequentam a escola desde cedo, entendeu? Sim. Então não tem uma educação desde, tipo assim, uma educação mesmo. Não tem educação normal, vai ter educação sustentável, entendeu? Então acho que isso é uma coisa muito difícil de se pensar. Sim. E outra coisa, quando a gente fala assim, levando agora para o gancho de um biopolímero, eu estava lendo aquele artigo, aquele capítulo que o senhor mandou, eu não sei se foi nele, mas tem muitos biopolímeros que eles são bio, né? São de fontes renováveis. Sim. Mas quando nós vamos ver a composição deles, tem produtos, tem reagentes que não são sustentáveis, não fazem mal ao meio ambiente. Sim. Eu posso falar para o senhor, é um parâmetro que eu penso muito agora. Quando eu fiz meu TCC lá no laboratório, eu fiz um poliuretano, né? E o meu isocianato era o isocianato de tolueno. Pô, e aquilo ali é uma coisa, assim, terrível olhando hoje em dia, entendeu? Mas são coisas necessárias. Leni, fala o nome inteiro aí. Onde você fez esse TCC seu aí? Deixa eu saber onde que foi esse lugar terrível. Foi com o senhor. Ai, eu me amarro. Foi o reagente.
reagente, Você professor. ficou tímida de falar que foi comigo esse negócio, cara? Não, Fala foi sério. reagente. Se tivesse que fazer de novo, eu faço, entendeu? O problema é Sei. falar que eu sou muito sincera, não é uma coisa Sei. assim, totalmente sustentável. Aham. Entendeu? Foi igual o senhor falou na primeira aula. Certeza. Embora agora existam, né, já existam alguns diisocianatos, né, que são de fonte renovável, mas ainda assim vai envolver uma química pesada ali para fazer, né, a transformação, né, desses grupos terminais em isocianato, tá? Beleza. É a questão da química verde, né? Foi o que o senhor mandou, né? Mas isso daí tem um aspecto muito curioso nisso que você falou, tá? Que eu não vou dar o nome do santo ou da santa, não, mas é mais ou menos assim a história, cara. Não, é alguém que faz doutorado comigo hoje, ainda faz. Aí tinha lá um sistema que a pessoa tinha que preparar, né? Esse sistema era um sistema de biorremediação. Aí tá. A proposta inicial era fazer a reticulação desse sistema com um diisocianato. Tá? Porque, repara, você no final, você vai poder falar em percentual verde. Então você tem lá, né, um polissacarídeo gigante, tá? E você quer reticular esse polissacarídeo, que é cheio de hidroxilazinhas e tal. Você vai precisar, né, para segurar uma cadeia gigantesca daquela, com outra, né, de uma ou duas moléculazinhas de um diisocianato desse. Então a quantidade que você usa pode sim ser muito pequena, justificando ainda que esse material vai ter, então, 95% de caráter verde, 99% de caráter verde, e por aí vai. Tá? Mas maravilha. O que acontece, então? A pessoa queria fazer, né, lá esse sistema de biorremediação e precisava aumentar a massa molar do sistema, provavelmente para modificar difusão e tudo mais, né? Provavelmente. Tá? Galera, é o seguinte, vamos lá, vou abrir o jogo com vocês. Eu lembro mais ou menos as histórias, tá? Mas, por exemplo, agora acho que tem uns 12 caras fazendo doutorado comigo. Então, o detalhezinho da coisa, tá? Eu tenho que buscar de novo, tá? Porque senão eu não lembro tudo de cabeça assim, não. Aliás, eu sou, segundo minha mãe me dizia, eu sou abençoado com as dádivas lá do esquecimento. Coisa maravilhosa, esqueço tudo. Isso é ótimo. Então, o que aconteceu? Essa pessoa, né, ela estava lá e tal, tinha essa proposta de usar esse diisocianato, e assim, nossa, mas foi muito, muito tempo discutindo sobre o uso desse diisocianato, que era o TDI, o tolueno diisocianato, né? Que eu sou fã do TDI. Nossa, o TDI é fantástico. Foi esse que eu usei, professor. Cara, ele é fantástico, ele reage com tudo. Ele é fantástico, mas ele reagiu com a minha pele. Sim, mas você não sabe o que aconteceu com o outro. Né? Que aí rolou tanta insistência para mudar. Não, tem que mudar, não pode ser assim. Tem que usar um alifático. Não lembro o nome do diisocianato alifático que passaram a usar lá. Eu usei também, professor. Ah, então você sabe o que aconteceu. É H12MDI, um troço assim. Não fala o nome, não. Deixa quieto o nome do negócio. Não tem problema. Já falou que é o H12MDI, tudo bem. Que tem um grande amigo nosso que doa pra gente, é show de bola. Facilita pra... Não tem problema falar, entendeu? É que, pô, a galera gosta muito desse diisocianato. Mas sabe o que aconteceu, pessoal? Com esse diisocianato em particular, o todo alifáticozinho, bonitinho e tal, né, que a princípio não tinha nada aromático, deu uma crise de alergia, de pele, assim, no pessoal lá no laboratório. Cara, foi punk. A gente nunca teve um negócio desse. E olha assim, a gente tem todo ano treinamento de segurança, o que você pode, o que você não pode fazer, a pessoa todo Professor, ano... isso foi na época, então, que eu estava no laboratório, que teve um derramamento na capela. Mas não foi nem a questão desse derramamento, não, sabe? Eu acho que, assim, o resíduo desse diisocianato, né, que sobrou depois quando a galera limpou a capela e tal, e aí começaram a trabalhar novamente na capela. Aí começou todo mundo, pô, de vez em quando apareciam, eu tô com a pele, nossa, toda irritada e tal,
Não, e a gente foi pesquisando isso até chegar à conclusão que era esse bandidinho desse de isocianato. Conclusão da história desse doutorado que eu estou falando para vocês, a pessoa abandonou esse HDMI, como é que era, Leni? H12MDI. Se eu não me engano, é isso. Abandonou esse e voltou para o meu bom e velho TDI. Está todo mundo feliz lá agora, todo mundo mais tranquilo, funcionando tudo direitinho. Ah, só que coisa linda. Não. Então, assim, quando vocês... toda vez que você vê alguma coisa aromática, entendeu? Fica ligado, tá? Pô, aromático, geralmente a gente associa isso, né, com coisas que são cancerígenas, algumas vezes mutagênicas e tal. Show. Mas, se você parar para pensar, por exemplo, no segundo biopolímero mais abundante no nosso planeta, qual que é? Lignina. Cara, lignina é cheia de aromático. Todo mundo, de vez em quando, abraça uma árvore. Vocês não fazem isso, não? É legal, dá uma sensação bacana, gostosa. Chega lá e fica natureza, lindo. Então, é bom, cara, contato com a natureza. Todo mundo, de vez em quando, abraça uma árvore, um vegetalzinho e tal, e, cara, a gente não morre por conta disso, né? Nem fica com a pele toda cheia de... Bom, uma ou outra pode até ficar com alguma alergia, né? Mas, via de regra, é muito seguro a gente encostar, né, nesses organismos. Beleza. Então, assim, galera, olha só. Tudo com moderação, né, e tudo pensando em como fazer, e inclusive minimizando esses reagentes de fonte petroquímica. Nossa, tem muito caminho ecologicamente correto para a gente seguir por aí, tá? Não dá para a gente substituir tudo. O preço das coisas, às vezes, é impeditivo. Essa foi, acho que, o nosso primeiro assunto, né? Quando a gente começa a falar de preço, pô, em média, 25% mais caro que os análogos petroquímicos. Então, assim, substituir é a primeira ideia, tá? Se você conseguir alguma coisa completamente verde, show de bola. Mas substituindo em grande quantidade, nossa, é uma felicidade sem tamanho. Voltando para o nosso problema da pegada ecológica, né, que a gente está falando de números, eu quero mostrar um número para vocês. Eu acessei esses dados hoje, vou compartilhar com vocês essa planilha, é uma planilha gigantesca, tá? Vou compartilhar essa planilha com vocês depois pelo nosso grupo lá do Telegram. Olha, pensando ainda em pegada ecológica, né? É uma projeção, nós estamos em 2021, então já tem uma projeção de que o Brasil vai consumir sozinho 1,8 planeta. Eu acessei isso hoje. Tá? É uma planilha eletrônica Open Access, tá? Do Global Footprint Network. É fácil, vocês entram nesse site lá, pedem para acessar os dados, eles vão perguntar algumas coisas de vocês, e-mail, nome e tal, para que vocês querem usar isso. Eu coloquei lá, aulas, veio na hora. Tá? Então, assim, está disponível para quem quiser. 1,8, isso é 2, arredonda para 2 esse negócio, né? Não é assim que eles ensinaram para a gente, arredondar as coisas? Acima de 1,5 e tal, a gente arredonda para 2. Ai, não arredonda as coisas não, tá, gente? Não faz isso não, porque isso é péssimo. Vocês estão tirando informação do número que vocês têm. Vamos lá, né? Para a gente pensar criticamente aí em relação, né, a esse número que está aparecendo, 1,8. Cara, a previsão é que esse ano a gente vai consumir 2 planetas. Em outras palavras, né, se o mundo inteiro consumisse como o Brasil consome, como está projetado, né, para o Brasil consumir nesse ano, certo?
nós precisaríamos de 2 planetas. Entenderam isso? Todo mundo entendeu o conceito? Se o planeta inteiro, todos os habitantes do planeta consumissem como os habitantes do Brasil consomem, nós precisaríamos de 2 planetas. Galera, entendi ou não entendi? Entendi. Entendi, e o problema são os brasileiros. Brincadeira. Eu acho que eu até deixei um coraçãozinho partido aqui, ó. Ah lá, não achei o coração partido, coloquei um coração com raiozinho por cima lá. Tá vendo? Coração partido ou um coração levando um raio deve ser bem desagradável do mesmo jeito, né? Tá bom, tudo bem. Alguém fala alguma coisa aí desses 2 planetas aí, por favor. Ninguém está chocado com isso, ninguém está aborrecido. Professor, mas ninguém quer rasgar o passaporte brasileiro. Cadê? Quem quer fazer isso aí? Mas esse consumo não é em comparação ao outro país, é só do Brasil. Ô, Leni, eu acho que você fez análise de dados comigo, hein? Já fez? Fiz não. Ah, muito bem. Então está convidado a fazer. Muito legal, bacana. Poxa, vamos lá. Quem mais fala alguma coisa desses 2 aí, planeta? É bom, é ruim? Eu estou chateado, eu estou feliz? O que está acontecendo aí? Cada um fala. Professor, isso só mostra o quanto a gente ainda precisa desenvolver essa consciência do diminuir aquilo que a gente precisa para melhorar, né? Boa, Alex. Os 7 R's aí precisam ser praticados mais. Cara, olha aí, gostei dessa referência, muito legal, muito bom. Bacana, bacana. João, consumimos 2 planetas, cara. E aí, o que é isso? O Átila diz que tudo é muito desbalanceado, sim. Como que isso te aborrece, João? A gente consumir 2 planetas. É assustador, né, Fernando? Porque a velocidade com que a gente está consumindo e queimando o futuro, né? É muito provável que o custo para gerações futuras vai ser enorme para elas conseguirem se manter. Sim. Cadê a Ana? Fala aí, Ana, o que você acha desses 2 planetas que a gente está consumindo? Se todo mundo consumisse como o brasileiro consome? Eu estou aqui pensando, não assim no meu filho, que tem 4 anos, que eu acho que ele ainda vai conseguir usufruir de muita coisa, mas, sei lá, de repente o neto dele, porque nesse passo, assim, como o senhor falou, talvez não acabe, né, o planeta em si, mas vai faltar muita coisa. E aí a gente vai viver, tipo, o Expresso do Amanhã, aquelas séries novas que a gente vê esse agora. É muito bom. Esse é muito legal. Eu gosto muito dessa aí, cara. Muito bacana essa série. Acho que o mundo, assim, as pessoas vão viver uma realidade muito diferente do que a gente tem acesso hoje. Por falta mesmo dessa conscientização e dessa educação. Eu sei que, como eu falei, né, muita coisa tem que avançar. Eu lembro, sei lá, há 7, 8 anos atrás, que eu estive a primeira vez em Natal, e eu fiquei numa pousadinha que a dona tinha muita consciência ecológica, de separação de lixo e tal. E eu, com preguiça, pegava o lixo, não separava e jogava lá fora. Não deixava, não separava, não deixava. E ela falou para mim, o problema é seu, porque seus filhos, seus netos que vão viver as consequências disso. E acaba que né? Cara, isso aí é desse jeito. Vai ter impacto para frente, com certeza, concordo com você. Cadê? Mais quem aí? Para mim aparece um monte de A, um monte de E, um monte de J. J é do Johnny. Leni já falou, Johnny já falou. Professor, também só para mandar
Professor, a ideia de sustentabilidade foi para o espaço. É isso que eu estou pensando, que eu ia perguntar quanto foi do ano passado. E tá alarmante. A nossa ideia de desenvolvimento sustentável é o seguinte, né? A gente produzir, né, numa quantidade interessante, né, a ponto que o planeta se sustente, ou seja, volte a ter para gerações futuras. E eu não estou vendo geração futura direito aí na frente, não. Sim. Eu tô começando a crer que a sustentabilidade foi uma mentira. Porque, assim, não, uma forma de dizer. Sim. Mas se está dessa forma mesmo, nada mesmo. Né? No que você está querendo dizer a respeito? Por exemplo, a produção de tecnologias limpas, isso é interessante. Você utilizar, né, rejeitos vegetais que eram utilizados para uma coisa, para outras, isso é interessante. Mas ainda o consumo está alto. Vou voltar um slide. Pode voltar. Olha só. Antes da gente pensar que a gente vive num país muito ruim, sabe? Um país que, nossa, não está nem aí para o desenvolvimento sustentado e tal. Olha a média mundial lá. 2,7 hectare global. O nosso, vamos lá. Vamos pensar em quanto que a gente gasta nisso daí. 2,7. Mantenha esse número em mente, tá? Cadê o Brasil? Olha o Brasil aqui. 2,8. A média é 2,7, nós estamos fazendo 2,8. Uau! A gente não está tão mal assim, né? Vamos olhar agora para esses dados aqui. Eu passei uma boa parte dessa manhã compilando esses dados. São 184 países listados, tá? E eu separei só alguns ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Beleza. Ok. Gente, olha o Catar. Vamos ver alguns números do Catar? Ele é o primeiro da nossa lista. Olha que coisa, hein? Olha a população do Catar. 2,6 milhões de habitantes. Olha a renda per capita no Catar. 66 mil dólares. Isso é um bocado de grana, né? Expectativa de vida deles, 80 anos, muito bom. Show. E olha quantas terras seriam necessárias se todos os habitantes do planeta Terra consumissem como consomem os habitantes do Catar. 9 planetas. 9,2. Vocês estavam assustados com 1,8? Do Brasil? Esse está bem pior. Pois é, né? É assustador. A sorte é que são só 2,6 milhões de pessoas ali, cara. Imagina se tivesse mais gente. Não, como é que ia ser esse negócio? Não, ia ser uma coisa absurda, com certeza. Não. Agora, olha lá. Vamos continuar olhando a nossa lista? Olha o 6º lugar dessa lista. Quem está no 6º lugar da lista é o Canadá. Aí, ó. Canadá, mega preocupado, né, com as questões ambientais. Pô, show. Tem que preocupar mesmo. Tá? Olha o que está acontecendo no Canadá. Eles têm uma renda per capita de 51 mil dólares. 82 anos de vida ali, hein? Expectativa de vida. Bem bacana. Legal. Quantas pessoas tem lá?
37 milhões, mais ou menos, de pessoas. Tá? E se os 7,7 bilhões de pessoas que existem no planeta Terra consumissem como os 37 milhões de habitantes do Canadá, nós precisaríamos de 5,1 planetas Terra, tá, para dar conta dessa demanda. Estão entendendo o drama? Estados Unidos. Oi, Johnny. Entendendo perfeitamente. Estados Unidos. Renda per capita é maior um pouco que a do Canadá, tá vendo? Ó, 53 mil dólares. Mas a expectativa de vida é menor, 78,5, ou seja, os americanos, norte-americanos, devem curtir mais que os canadenses. Acabam vivendo um pouquinho menos. Tá bom. Quantos milhões de pessoas tem lá? 325 milhões de pessoas. Tá? Se esses 325 milhões de pessoas resolvessem consumir como consomem, né? Perdão, se esses 325 milhões de pessoas resolvessem, né, fossem o parâmetro de consumo para os 7,7 bilhões de pessoas, esse é o argumento. Tá certo? Nós precisaríamos de 5 planetas Terra para suprir essa demanda. Alemanha, outro expoente aí, né, da preservação ambiental e tudo mais, do sustentado e por aí vai. Renda per capita, tipo 47 mil dólares. Tá? Eles vivem bastante também, olha lá, 81 anos, ó, a expectativa de vida. População, 82 milhões de pessoas. Se esses 82 milhões de pessoas, né, fosse um modelo de vida para os 7,7 bilhões de habitantes do planeta Terra, nós precisaríamos, para viver como vivem os alemães, de, arredondando, três terras. A Alemanha, olha lá, é a 38ª colocação, certo? Ó, primeiro lugar, Catar, 6º, Canadá, 8º, Estados Unidos, a Alemanha é 38º. Ok? Todo mundo está vendo que a Alemanha está forte aí na defesa, né, desses valores de sustentabilidade e tudo mais, né? Sim, eles fazem isso. Uhum. Legal. Alguém pode falar assim aí também? Sim, mesmo assim eles consomem muito, né? Valeu, a Ângela ficou chocada porque eles são referência na reciclagem. Legal, bacana. Ok, vamos sair do 38º e vamos para o 82º lugar dessa lista. Somos nós, é o Brasil. Olha lá. Gente, é muito triste. Nós somos muito pobres, cara. Olha lá a nossa renda per capita. 11 mil dólares. Caramba! Quando você compara com os Estados Unidos, olha, 5 vezes maior, cara. Estados Unidos ou Canadá, tanto faz, né? Não, 5 vezes maior. Não. Eu não sei, assim, no dia... Certamente todos vocês, se ainda não tiveram, vão ter a oportunidade de viajar para os Estados Unidos e certamente vocês vão fazer compras lá. E quando vocês fizerem compras lá, vocês vão ver, cara, que é magnífico, que é tudo absurdamente barato. Ou pelo menos a maioria das coisas é absurdamente barato. Então, assim, além deles terem uma renda per capita 5 vezes maior do que a nossa, estou arredondando, tá? É um pouco menos ali. Beleza. Mas vamos arredondar para 5, né? 5 vezes maior. As coisas lá ainda são mais baratas do que são aqui. Uau! Faz pensar. Se você nunca pensou sobre isso, pense. Bom, aqui a gente tem Lapa,
tem carnaval. Esse ano não teve, tudo bem, mas tem, né? Todo ano, a maioria dos anos, 99,999% tem carnaval. Não? Tem Lapa, tem diversão, tem um litoral violentíssimo, muita praia bonita para a gente ir, né? Muita caipirinha sendo vendida. Pode ser a caipirinha light também, se vocês preferirem. Não tem problema. Muita caipirinha sendo vendida e tal, muito sol. Então a gente tem 75,5 anos de expectativa de vida. Pô, na boa, vale a pena, né? Eu acho que vale a pena curtir um bocado a vida, mesmo vivendo um pouquinho menos. Gente, olha só, tá? Eu tô zoando, tá bom? Tá legal? Tá todo mundo entendendo que eu tô brincando com esse negócio de expectativa de vida e o que o cara tem à disposição no país dele, tá legal? Tô fazendo uma brincadeira, por favor. A gente sabe que tem uma série de condições, né, sociopolíticas e ambientais que levam uma comunidade a poder viver mais. Melhor atendimento médico, melhor qualidade de comida e tal. Eu estou brincando e estou falando, de condições outras, tá certo? Não é para ninguém levar isso a sério, esse pedaço da brincadeira, não, por favor. Tá bom, mas então, a nossa expectativa de vida é 75,5 anos. Tá. E olha lá o número de planetas Terra que nós precisaríamos enquanto humanidade, né, se toda a humanidade, esses 7,7 bilhões de pessoas, resolvessem viver como os 210 milhões de brasileiros que nós somos. A gente ia precisar de 1,8 planeta. Pô, tem como melhorar? Claro que tem. Poxa, olha, o 184 na lista, é a Eritreia, está na África. Olha só que bacana. Os caras não têm nem medida, né, de renda per capita. Não foi apresentada no estudo. Mas o 183, que é o Iêmen, olha lá, a renda per capita deles são extraordinários $693. Isso num ano. Vocês estão entendendo? O que é 600? 700, ok? Perto de 10 mil. O que é 700 perto de 66 mil? 700 é um troco, né? Tá bom? Mas tá. Vamos para a Eritreia. Olha a expectativa de vida na Eritreia. 10 anos a menos do que a gente. 65,5 anos. Beleza. E com certeza vocês devem ter muito claro na mente de vocês, tá, que não é porque eles estão curtindo a vida adoidado e aí estão vivendo menos. Não é aquela brincadeira que eu estava fazendo. Não. Certamente eles têm condições de vida que são muito ruins. Tanto que a expectativa média é de 65,5 anos. Os caras não têm nem medida direito de renda per capita. Galera, isso é muito, muito tenso. Mas, pô, se todo mundo, né, os 7,7 bilhões de habitantes do planeta Terra resolvesse de uma hora para outra viver como vivem os 5,1 milhões de habitantes da Eritreia, a gente só ia precisar de 0,3 planeta. Quem quer viver como vive o pessoal da Eritreia? Estou fora, professor. Professor, parece que existe uma relação, né? Não, mas é até lógica. Quanto menos desenvolvido for, melhor seria o número de terras para se manter. Ou seja, mais próximo do equilíbrio. Né? Eu sei que tem várias coisas que estão presentes nesse processo, mas com certeza, né? Quanto mais desenvolvido for também, maiores necessidades, maior o consumo. Essa é a palavra-chave. Agora você chegou no ponto, Johnny. Consumo. Essa é a palavra. Não. Por que o cara lá no Catar consegue consumir tanto?
Primeiro porque ele está no meio do deserto, lá não produz nada além de petróleo, então ele tem que importar todos os bens que ele precisa, aquela confusão toda e tal. Mas a renda per capita dos caras é absurdamente alta. Não, são 66 mil dólares, cara. Então é natural que eles consumam mais. Na medida em que eles consomem mais, eles vão produzir uma pegada ecológica maior. A pegada deles, ó, 14,7. Não, a gente estava reclamando da nossa, 2,8. Quando a gente compara com isso daqui, ou melhor, com esse 0,6 aqui, essa pegada ecológica do Iêmen, gente, a renda per capita deles é de 693 dólares, cara. É natural imaginar que eles não vão ter acesso à mesma quantidade de bens de consumo, e principalmente dos descartáveis que a gente tem. E repara, tá tudo aí no meio desse negócio, né? O quanto você consome, né? O quanto você gasta em construção e tudo mais. É multidiversificado, né? Esse índice aí da pegada ecológica. Ana, beleza, estou terminando aqui também. Só para a gente terminar, então, já deu o nosso horário, é o seguinte, o que eu queria que vocês assim, pensassem, tá? É sobre essa questão do nosso papel nesse planeta, no planeta que a gente vive. Repara o seguinte, sim, a gente tem uma pegada ecológica e sim, tem espaço para melhorar. Não, mas, poxa, olha, o Brasil não está saindo tão mal assim, não. Tá? Pelo contrário, eu acho que dá para a gente dizer que a gente está saindo muito bem nesse contexto. Tá? Precisamos fazer mais? Sim, precisamos, mas tem gente que precisa fazer mais do que a gente. Tá? Isso fica bastante evidente aí nessa tabela. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Chocados demais novamente ou está todo mundo tranquilo? Antes eu estava com vergonha do Brasil, agora não estou, não. Vai acostumando, né? A gente vai acostumando, né? Chega uma hora que a gente não fica mais chocado com as coisas, assim, é legal. Mas, ó, de novo, o objetivo disso daqui é a gente construir pensamento crítico, tá? E é fundamental que vocês discutam isso, tá? Já que o nosso tempo acabou, né, a gente volta a essa tabela no começo da próxima aula, né, vocês falam mais um pouco sobre isso, tá? E a gente dá seguimento pensando nos problemas da química verde. Galera, novamente, reforço, eu não sou dono da verdade, isso aqui que eu estou falando, entendeu? Não tem a pretensão de ser uma tradução da verdade que acontece. Isso daqui é um espaço de discussão e é um espaço que a gente usa, então, para fazer um pensamento crítico a respeito do mundo que a gente vive e do que a gente quer usar, do que a gente quer proporcionar, né, para esse planeta. No nosso caso, incentivando o uso de biopolímeros, bioresinas e afins. Uma última coisa que eu queria perguntar para vocês é em relação à divulgação do material dessa aula. Eu espero que hoje tenha dado certo essa gravação, eu acho que funcionou. Vou ver se tem som, a da última aula acabou sem som, tá? Mas difusão de conhecimento acho que é uma coisa muito, muito importante. Algum de vocês tem alguma coisa contra a divulgação desse material lá no meu canal no YouTube? Nada contra, professor. Beleza, galera. Show. Então, pessoal, é o seguinte, ó, abraço para vocês. Foi novamente, poxa, um tempo, uma aula... Oi? Fala, Leni. A Vanessa pediu para avisar que ela teve que sair um pouquinho mais cedo, que ela teve que ir buscar a mãe dela. Tranquilaço, gente, tranquilaço. Okay. De novo, assim, foi uma discussão super legal, muito bacana bater esse papo com vocês, tá? Tamo junto, e o que vocês tiverem de dúvida, me procurem. Nesse meio tempo, lembra que vocês têm aquele formulário, vocês têm que preencher o formulário de novo, tá? Toda a aula preenche o formulário daquele, tá bom? Valeu, galera, abraço para vocês.
Bem, pessoal, por hoje é isso. Obrigado pela atenção. Até a nossa próxima videoaula. E por favor, não se esqueçam de deixar um joinha e de se inscreverem no canal.